Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é: você não está aqui por acaso. O apóstolo Paulo, ele nos diz assim, em Efésios capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Olha que interessante, por vontade de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que fomos criados de maneira incrivelmente diferente. A maneira como cada um escreve, a aparência física, a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo, o jeito de falar, de nos mover, tudo diferente. Embora alguns filhos herdem algumas características de seus pais, o jeito do pai, o jeito da mãe, até as birras, não é verdade? E outras características mais. Mas quando nós olhamos para a nossa impressão digital, a impressão que Deus colocou em cada um de nós percebemos diferenças incríveis. Nenhum ser humano pode e é idêntico ao outro. Nós somos únicos. Guarde bem isso. Nós somos únicos. Paulo era Paulo, Pedro era Pedro, Apolo era Apolo. Somos o que somos pela vontade de Deus. Quando a gente olha para esse prefácio pequenino desta carta do apóstolo Paulo, desta carta encantadora, maravilhosa, esse prefácio pode nos ensinar coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Quem de fato nós somos, quem de fato Deus nos fez. Em primeiro lugar, eu quero reafirmar para você: você é único. Nós somos únicos. Somos únicos pela vontade de Deus. Somos filhos de Adão por herança emocional, física e espiritual. Isso a Bíblia deixa claro quando lemos a origem do homem. Dentro desta visão maravilhosa, a Bíblia fala muito a respeito de nós. Fala da nossa unicidade que é dada por Deus. Ele quem nos criou individualmente. Você tem consciência de que você é único? Não existe outro igual a você. Todos os detalhes que Deus projetou são teus, de mais ninguém. Nunca esqueça disso. Por isso, você é tão especial. Mas, em segundo lugar, nós podemos perceber também que nós somos únicos, mas também fomos reconectados a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Por isso, nós podemos afirmar que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Você pode afirmar que você pertence ao corpo de Cristo. Se fizermos uma rápida pesquisa aí nas redes sociais, nos Facebook, Instagram, Twitter, nós vamos perceber o número enorme de pessoas que nos seguem, que dão aí like em nossas publicações. Mas quando nós falamos do assunto pertencer ao corpo de Cristo, infelizmente, muitos salvos acabam se esquecendo de que foram reconectados em Deus pelo sangue de Jesus Cristo e devem viver exclusivamente para a glória de Deus. Infelizmente, alguns de nós têm vivido no mundo flutuante, com relacionamentos líquidos, esquecendo de que Deus nos reconectou a Cristo, para que vivêssemos para Ele, para a sua glória, como únicos pertencemos a Cristo. Paulo deixa claro isso quando ele diz: apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Eu creio que todos os salvos, meu querido, minha querida, você que nos ouve, deve ter em mente que o sentido de pertencer a Cristo nos faz morrer a nossa natureza carnal, a nossa natureza comum. E agora a gente precisa nos revestir de Cristo e fazer somente a vontade dele. Quando a gente olha para o Salmo 27, é um salmo maravilhoso,
ele nos mostra o seguinte, ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor. O desejo do crente na antiga aliança em pertencer ao Deus único, ao Deus verdadeiro, era tão grande que o salmista transborda esse desejo até mesmo quando está abatido. Olhe, por exemplo, o Salmo 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Um dos versículos chaves do Salmo 91, o verso 14, diz, porque a mim se apegou com amor. É maravilhoso pertencer a Deus, é maravilhoso pertencer ao corpo de Cristo. E nesse sentido, nós podemos afirmar que o nosso lugar é no corpo de Cristo, o seu lugar é no corpo de Cristo. E para finalizar, nós podemos afirmar que somos únicos e fomos reconectados a Deus por meio de Cristo Jesus, mas tudo isso com um propósito. É lamentável quando a gente encontra amigos, familiares e então perguntamos como eles estão, eles dão algumas respostas do tipo melhor do que eu merecia, deixando a vida me levar, eu estou tocando a vida, mas a vida não é só isso, a vida cristã não é só isso, a vida cristã não é melhor do que eu merecia, deixando a vida me levar ou tocando a vida. Qual o nosso propósito realmente? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós iremos nos surpreender, você irá se surpreender. Paulo afirma pertencer a Cristo, aliás, em todas as suas cartas, ele afirma ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo, nós podemos compreender que Paulo está dizendo que ele foi reconectado a Deus e agora ele tem um Senhor, ele pertence a Cristo. É claro, a essa altura, você já não tem mais dúvidas sobre isso, de que você pertence a Deus. Isso não é notável? Não é maravilhoso? Deus em Cristo nos posicionou nas regiões celestiais. Quando nós olhamos para a carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, nós olhamos para expressões do tipo, diante dele nos predestinou, para que fizesse convergir nele. E finalmente no verso 12, ele diz assim, a fim de sermos para louvor de sua glória. São expressões que demonstram claramente o propósito pelo qual nós somos chamados. Você é único diante de Deus. Por isso, Deus, o nosso Deus, nos chamou, nos reconectou a Ele e através do sangue, através da cruz, nós estamos ali vivendo para Ele com o propósito de nos preparar para a eternidade com Deus, para o dia final que vai haver novos céus e nova terra. Que Deus abençoe você, querido. Um beijo enorme no seu coração.